Bom dia, sétimo ano. Hoje, a aula de quinta-feira, do dia 30/7, nós vamos estar... Espero que vocês estejam com o livrinho na mão, certo? O livro, o caderno e o material de vocês, para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto de estatística, certo? Nós vamos abrir o livro na página 145. Eu vou fazer a leitura, vou explicar algumas coisas e vocês vão acompanhando aí na página 145, onde tem pesquisa de dados estatísticos. Na última aula, eu falei que estatística, toda estatística a gente precisa de dados para poder coletar informações através de pesquisas, certo? Então, quando identificamos um problema ou uma situação que contém opinião pública, realizamos uma pesquisa. Esta, em larga escala, quando envolve um grande número de opiniões. Quanto ao modelo, a pesquisa pode ser amostral ou censitária, certo? Quando ela é amostral, fornece o resultado coletado de uma problemática. E censitária procura abranger toda a maior parte da opinião a que se destina. Então, aí é uma pesquisa mais ampla, com mais quantidade de dados. Para que a pesquisa estatística seja completa, nós temos que ter o planejamento, a coleta de dados, que é a entrevista, a construção da tabelas e gráficos e fazer aí a montagem da tabela de gráficos. Temos também mediana, moda e amplitude, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, certo? Então, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre mediana, certo? Então, tudo que eu vou colocar aqui no caderno, no livro, tudo que eu vou colocar aqui, vou fazer um resumo sobre tudo que está especificado no quadro e vocês vão escrever aí, dar em pause e escrever aí no caderno de vocês, certo? A gente vai falar agora um pouquinho sobre mediana, moda e amplitude, certo? Então, a gente vai falar aí um pouquinho sobre mediana, depois sobre moda e amplitude. Certo? A mediana, se vocês já leram, que eu pedi para vocês fazerem a leitura da página 146 e 147, a mediana ela pode ser feita de duas formas. Primeiro, quando a sequência numérica ela é formada por números pares. E segundo, quando a sequência numérica ela é formada por termos ímpares. Então, vamos lá, certo? Então, eu vou apagar aqui seus 3 tópicos que nós vamos falar hoje e eu vou colocar para a gente falar separadamente, ok? Primeiro a gente vai falar somente sobre mediana, ok? A gente vai falar agora somente sobre mediana. Vamos começar com a mediana, certo? A mediana é quando eu tenho uma sequência, certo? De números ímpares. Certo? Sequência de números ímpares. Quando eu tenho uma sequência de números ímpares, a mediana vai ser o termo que está no meio da sequência. O termo vai ser o termo que está no meio da sequência, certo? Então, exemplo. Se eu tiver uma sequência com 2, 3, 7, 2 e 8, ó, são 5 termos ímpares. Então, a mediana é o termo do meio. A mediana vai ser o 7, ok? Se eu tiver aqui outra sequência, 5, 9, 2, 1, 0,
10, 4. Outra sequência, novamente, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De números ímpares, a mediana vai ser o termo do meio. É o número 1. Certo? Então, aí. Só que, para eu fazer essa mediana, antes eu vou ter que saber o que é um rol, certo? Então, esse rol, a gente vai organizar a sequência em ordem crescente, certo? Ou seja, do menor para o maior. Antes de eu encontrar a mediana, certo? Eu vou colocar o rol, certo? O rol é organizar os dados em ordem crescente. Certo? O rol é organizar os dados em ordem crescente. Então, se eu tenho uma sequência de números que eu tenho aqui, olha, 2, 3, 7, 2 e 8. Aí eu vou fazer o rol em ordem crescente. 2, 2, 3, 7 e 8. Certo? Aí quem vai ser a mediana aí? O termo do meio. Então, a mediana 3. Mediana é 3. Essa sequência aqui, 5, 9, 2, 1, 0, 10 e 4. Quem vai ser o rol? 0, 1, 2, 4, 5, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a mediana vai ser o termo do meio. Aqui é 4. Então, quando eu tenho uma sequência, para saber a mediana, eu tenho aqui um exemplo. Quando eles são de números ímpares, certo? Quando eu tenho de números ímpares, certo? Só quando eu tenho números ímpares é que a mediana vai ser o termo do meio, certo? Agora a gente vai ver a mediana quando a sequência são números, a sequência é formada por números, a quantidade de números pares. Não é que só tinha que ter números pares, não. Veja aqui, ó, que apareceu o 2, que é par, o 10 e o 4. A quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 números. Então, 7 é um número ímpar. Então, a quantidade é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. 5, a quantidade também é um número ímpar. Então, aí a mediana é o termo do meio. Então, eu tenho que lembrar que para calcular, para arrumar a sequência, eu tenho que fazer o rol, que é na sequência do menor para o maior. Certo? Agora, a gente vai ver a mediana quando a sequência é um número par. Certo? Importante é vocês identificarem aí e anotarem todos esses detalhes no caderno, certo? Então, agora, quando a sequência é de números pares, certo? Pra gente ver o que é que a gente vai fazer, certo? A sequência, agora, a gente já viu a sequência de números ímpares. Agora, a gente vai ver
a sequência de números pares, certo? Então, eu tenho aqui um exemplo. 2, 10, 20, 50, certo? 2, 10, 20 e 50. Então, 1, 2, 3, 4. 4 números, então a sequência é de número par. Como eu não tenho meio, eu pego os dois do meio, certo? Mediana. Pego os dois do meio, somo e divido por 2. Tiro a média aritmética deles. 10 mais 20, 30. Dividido por 2, 15. Certo? Agora, outro exemplo. 1, 2, 4, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, 8 números, a sequência é formada por 8 números. 8 é um número par, então eu pego os dois termos do meio. Olha os dois do meio, ó, sobra 3 para cá e 3 para cá. Então, a mediana. Pego os dois termos do meio, somo e divido por 2. Certo? Então, no primeiro exemplo, eu tive a mediana de 15 e no segundo exemplo, eu tive a mediana de 4. Vamos ver o exemplo 3. 4, 10, 1, 0, 9, 8, 5, 6, certo? Observem que aqui, ó, tá do menor para o maior. Já tá com o rol do menor para o maior. Aqui não, a sequência está desorganizada. Então, lembre, gente, toda vez que a sequência estiver desorganizada, primeiro a gente vai organizar fazendo o rol, certo? Então, vamos organizar essa sequência fazendo o rol. Vamos lá, 0, 1, depois 4, 8, 9 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Agora eu vou pegar os dois termos do meio, certo? Então, a mediana é os dois termos do meio, 4 mais 8, dividido por 2. 8 mais 4, 12, dividido por 2, 6. Certo? Agora, o exemplo 4. Para a gente encerrar aí essa parte de mediana. Certo? Tenho 10, 15, 20 e 35. Olha aí, 1, 2, 3, 4. 4 números, é uma sequência de números pares. Eu pego os dois do meio. Então, a mediana é os dois do meio. 15 mais 20, divide sempre para 2. Que dá 35, dividido para 2. Então, nem sempre eu vou dar um número, ó, 6, 15, 4. Aqui vai dar um número com vírgula, porque vai ser 35 dividido para 2. 1 vezes 2, 5, dá 7. 7 vezes 2, 14, sobra 1. Aí põe o 0 e a vírgula, dá 5. Então, dá 7,5. A mediana. Olha aí, pode ser um número decimal, posso deixar em fração e pode ser um número inteiro, certo? Então, nós vimos aí a mediana quando a sequência é formada pela quantidade de números ímpares, que é o termo do meio, e a sequência quando é formada por número par, quantidade de número par, que eu organizo o rol primeiro, lembrando que eu sempre tenho que fazer o rol, então toda aula eu vou fazer isso. Primeiro o rol, depois eu vejo se a mediana tem o termo do meio.
Se não tiver, eu pego os dois do meio e tiro a média aritmética. Somo e divido por 2, certo? Então, essa parte aí é a parte da mediana, certo? Então, a gente já viu a parte de mediana, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho do que é moda. E se vocês observaram aí no livro de vocês, a moda é um dos conceitos mais simples. Moda é um dos conceitos mais simples da estatística. Moda é aquele número que mais se repete na sequência. Bem simples. Moda é o número que mais se repete na sequência. Bem fácil. O rol, que é pegar os números e colocar em ordem crescente, do menor para o maior. E a moda, que é o número que mais se repete na sequência. Então, esses são os dois conceitos mais fáceis da estatística, que a gente vai ver aí no decorrer dos anos, e no ensino médio vocês também vão ver. Então, não pode esquecer, moda é o termo da sequência que é formado pelo aquele número que mais se repete, ok? Então, eu tenho uma sequência aqui. Certo? Exemplo 1, 2 e 3. 2, 5, 2, 9, 7, 2 e 4. Certo? 1, 10, 10, 10, 10, 7, 6 e 1,5. 3, 1,80, 1,80, 1,60, 1,60, 1,50 e 1,55 e 1,82. Então, eu tenho aí 3 sequências para eu dizer quem é a moda. Posso botar MO, certo? De moda. É o termo da sequência que mais se repete. No caso aqui, é o número 2. No exemplo 2, é o 10. E no exemplo 3, eu tenho 1,80 e 1,60. Já que eles se repetem na mesma quantidade, então a moda vai ser 1,80 e 1,60. Vai ser os dois como exemplos aí. Então, eu já sei o que é um rol, eu já sei o que é uma mediana quando a sequência é formada de uma quantidade de número ímpar. Eu já sei o que é uma mediana quando a sequência é formada por um número par, pela quantidade de número par. E eu já sei o que é uma moda, certo? Só falta saber agora o que é uma amplitude, para a gente poder fechar aí os conceitos de estatística, certo? Então, espero que vocês estejam anotando tudo direitinho que eu estou anotando no quadro, vocês estejam anotando aí no caderno de vocês, certo? A gente vai falar agora o que é amplitude, para a gente fazer mais exemplos e ver como fica, certo? A gente vai falar agora o que é amplitude, certo? Amplitude, um exemplo. Eu tenho uma sequência numérica, uma sequência qualquer. A amplitude é a diferença, ou seja, a subtração do maior termo pelo menor termo. Bem fácil também. Amplitude é a diferença, ou seja, a continha de menos, do meu maior valor
para o meu menor valor. Vamos ver? É a diferença do maior valor pelo menor valor. Só isso, bem fácil, bem prático. Até agora, na aula de hoje, nós não vimos nada de difícil. A aula de hoje vai ser bem tranquila, certo? Rol, mediana, moda e amplitude. Bem simples, ok? Então, um exemplo: 10, 15, 25, 30, 40 e 80. Então, aí, quem vai ser a amplitude é o meu maior número, 80, menos o menor, 70, certo? Então, eu sempre pego o maior menos o menor, certo? Sempre pego o maior número menos o menor número para poder fazer aí a nossa amplitude, certo? E, então, vamos ver outro exemplo. Isso aqui é o exemplo 1, isso aqui é a amplitude 1. Vou colocar aqui outro. Exemplo 2. 4, 9, 10 e 15. Certo? Então, a amplitude do exemplo 2, se vocês quiserem, pode botar aqui. É 15 menos 2, que é o maior e o menor, certo? O maior menos o menor. O 3, exemplo 3, 2, 3, 9, 10, 15, 20. A amplitude do 3 é o maior, 20 menos o menor, 2, 18. Exemplo 4, 1,80, 1,95, 2 metros, 2,10. Então, a amplitude do 3 é o maior, 2 metros e 10 menos 1,80, né? Certo? 30 centímetros, certo? Então, é sempre o maior número menos o menor número, certo? Então, agora eu já sei o que é um rol, o que é uma mediana quando é número ímpar e quando é número par, já sei o que é uma moda e já sei o que é amplitude. Então, super tranquila a aula de hoje. Agora vamos ver um exemplo para a gente tentar procurar todos num aspecto só. Então, a gente vai ver todos os aspectos num exemplo só, para ver se a gente conseguiu entender aí a diferença entre cada um deles, certo? Então, se preparem aí para a gente fazer agora um exemplo para cada um deles, ok? Vamos praticar agora. Vou colocar aí um asterisco, é um exemplo, certo? Eu vou colocar 2, uma sequência com quantidade de número ímpar e uma sequência com quantidade de número par, ok? Então, 4, 10, 2, 8, 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E aqui embaixo, ok? Vocês pulem aí 3 linhas, eu acho que dá. Mas se não quiserem,
podem ir resolvendo logo. Nessa sequência que eu botei, vocês podem colocar logo o rol, quem é a moda, quem é a mediana. Então, podem pular 4 linhas. Amplitude, certo? Então, vocês vão dizer o rol, vocês já podem ir fazendo aí, certo? Se preferirem, pode dar pause e podem já responder e não ficar só esperando a minha resposta. Então, você já pode aí começar a praticar. Sequência de número ímpares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 números. Então, a sequência tem uma quantidade de número ímpar. Agora, vamos para outra sequência. 2, 8, 4, 1, 8, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Certo? Aqui tem uma quantidade de sequência de número ímpar e aqui a quantidade é uma sequência de número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai fazer o rol, certo? A gente vai fazer a moda, a mediana e a amplitude. Certo? Então, a gente vai fazer tudo isso daí. O rol, a moda, a mediana e a amplitude. Certo? Então, vocês já podem parar aí, dar pausa e fazer para que a gente possa corrigir agora. Certo? Então, não deixem de fazer e ficar esperando para correção, ok? Então, vamos lá. Quem é o rol? O rol, a gente vai organizar os dados em ordem crescente, do menor para o maior. Então, vamos lá. 1, 2, 2 de novo, 4, 7, 8, 10. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Moda é o número que se repete. Quem mais se repete é o 2. Mediana. Se a quantidade é de número ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é o termo do meio. Quem é o termo do meio? 4. Sobrou 3 para cá e 3 para lá. E a amplitude é o maior, 10 menos o menor, 1, que é igual a 9. Então, se vocês fizeram aí, eu espero que tenham entendido e tenham feito certinho, ok? Aqui no exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantidade em número par, certo? A quantidade em número par. Então, vamos ver. Quem é o rol? Vamos lá. 1 de novo. 2. Aí, 4. Depois é só 8, 8, 8 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, o rol. A moda é um número que se repete. O 1 se repete, mas o 8 se repete mais. Então, é o 8. A mediana, eu pego os dois termos do meio daqui do rol. Os dois termos do meio. É o 8 e o 4. 3 para cá, 3 para cá. 8 mais 4 dividido por 2. 12 dividido para 2, 6. E a amplitude, o maior menos o menor. 8 menos 1 é igual a 7. Ok? Então, aí nós tivemos 2 exemplos para praticar. E agora vocês vão ficar para a atividade de casa, a página 141.
149, certo? Vocês vão ficar para casa com a página 149, certo? Tem umas questões simples, tem umas questões mais complexas, mas não deixem de fazer, ok? Então, vou botar aqui, casa, página 149. Lembrando que as questões devem ser feitas no caderno com todos os cálculos. Os cálculos não devem ser apagados e devem estar apresentados no caderno, certo? Então, bom final de semana e boa aula!